Hoje a gente vai mergulhar numa das narrativas de guerra mais dramáticas e, por que não, misteriosas já registradas. É a história da Batalha por Gibeão. Pensa só, uma saga cheia de alianças frágeis, táticas de desespero e eventos que, segundo a fonte, desafiaram as leis da própria natureza. Vamos analisar cada passo desse dia que foi literalmente inesquecível. E a gente começa com essa frase de impacto. Sol detente em Gibeão e tu lua no vale de Ajalon. Sem contexto nenhum, esse é o comando que está no centro da nossa história. Uma ordem que ecoa através do tempo, né? O que levaria alguém a fazer um pedido tão extraordinário assim? É exatamente isso que a gente vai descobrir. Então, tudo começa com uma jogada política. Os gibeonitas, um povo da região, fecham um acordo de paz com os israelitas, que estavam avançando por ali. Só que, em vez de trazer tranquilidade, esse acordo acaba sendo o estopim para um conflito muito, mas muito maior. Mas por que tanto medo? É que Gibeão não era uma cidade qualquer, não. O texto descreve ela como uma cidade real, sabe? Bem mais imponente e poderosa do que outras já conquistadas por Israel. A aliança deles não foi vista só como uma traição, foi uma mudança monumental no equilíbrio de poder que ameaçava todos os reinos vizinhos. A reação foi imediata. Adonisedeque, o rei de Jerusalém, agiu muito rápido, formando uma coalizão com outros 4 reis amorreus. Como a gente vê aqui na lista, eram 5 reinos, todos unidos pelo mesmo medo e com um único objetivo: esmagar Gibeão por causa dessa nova aliança. E essa coalizão não perdeu tempo. Os 5 reis juntaram seus exércitos e marcharam direto para cima de Gibeão, cercando a cidade. O cerco estava montado. A guerra tinha começado. Encurralados e em menor número, os gibeonitas mandam uma mensagem urgente para o seu novo aliado, o líder israelita Josué. O tom da mensagem é de puro desespero, né? É um pedido de socorro que bota à prova a força dessa aliança recém-formada. E a resposta vem. Josué não pensa 2 vezes. Ele mobiliza o exército para uma marcha forçada, que durou a noite inteira. O elemento-chave aqui era a surpresa. A ideia era chegar de repente, ao amanhecer, e pegar os exércitos da coalizão totalmente desprevenidos. E é aqui que a história chega no seu clímax. O que acontece a seguir não é só uma batalha. É uma série de eventos tão incríveis que, segundo o texto, nunca houve um dia como aquele. O plano de Josué funciona perfeitamente. O ataque surpresa joga a coalizão no caos e eles começam a fugir. Mas enquanto fogem, acontece algo a mais. Uma tempestade de granizo, descrita como pedras gigantes, cai em cima deles. E então, no meio disso tudo, Josué faz aquele comando que a gente viu lá no começo. Aqui, a narrativa destaca um ponto fundamental. O texto faz questão de enfatizar que a intervenção da natureza, ou divina, foi muito mais fatal que as próprias armas israelitas. Diz que bem mais soldados inimigos morreram por causa do granizo do que pela espada. É nesse momento que o evento mais extraordinário acontece. Em resposta ao comando de Josué, o texto relata que o sol parou no meio do céu. A luz do dia se estendeu por quase um dia inteiro, permitindo que a perseguição continuasse até a vitória ser completa. A fonte encerra essa parte com uma afirmação categórica. Aquele dia foi único em toda a história. E a razão dada é bem explícita. A vitória não foi apenas humana, foi o resultado de uma força maior lutando ao lado de Israel. A batalha principal acabou, mas a história ainda não. Vamos ver o que aconteceu com os líderes da coalizão, aqueles 5 reis que começaram a guerra. Depois de escaparem da batalha e da tempestade, os reis se escondem numa caverna. Só que o esconderijo deles é descoberto e a notícia chega até Josué. Eles estavam encurralados. O que acontece em seguida é um ato público altamente simbólico. Os reis são tirados da caverna e Josué ordena que seus comandantes coloquem os pés sobre os pescoços dos reis derrotados. Ele declara que aquele ato de submissão total era uma prévia do que aconteceria com todos os inimigos futuros. E depois desse ritual, eles são executados. No fim do dia, os corpos deles são retirados das árvores e jogados na mesma caverna que tinham usado como refúgio. O lugar de esperança deles vira o seu túmulo. Um fim irônico e bem sombrio para a coalizão. A vitória em Gibeão e a execução dos reis não foram o fim, foram o começo. Esse evento deu início a uma campanha militar relâmpago por toda a região sul do território. A campanha começa imediatamente. A primeira cidade a cair é Maquedá, justamente o local onde os 5 reis foram encontrados. A conquista foi rápida, decisiva e já deu o tom do que estava por vir.
De Maquedá, o exército israelita avança e conquista a cidade vizinha de Líbna. Com o embalo da primeira vitória, a resistência na região toda começou a desmoronar. O próximo alvo é a importante cidade de Laquis. A narrativa até menciona que o rei de Gézer tentou ajudar com o seu exército, mas a intervenção dele não deu em nada. Tanto ele quanto seu exército foram completamente derrotados, o que só mostrava a força avassaladora do ataque. Depois da queda de Laquis, o exército se moveu para Eglon, que foi conquistada no mesmo dia. O ritmo da campanha era implacável, sem dar tempo para as outras cidades se organizarem para uma defesa. A campanha segue avançando para o coração do território inimigo e culmina com a captura de Hebron e Debir. Com a queda dessa cidade-chave, que eram os lares de 2 dos reis da coalizão original, a estrutura de poder dos amorreus foi totalmente desmantelada. O texto resume essa campanha toda dizendo que uma área enorme de terra foi dominada numa única e contínua ação militar. E, de novo, a razão para um sucesso tão esmagador é atribuída diretamente à mesma causa da vitória em Gibeão. Isso nos deixa com uma pergunta no final. Essa é a história de uma estratégia militar brilhante, baseada em velocidade e surpresa? Ou é a crônica de uma intervenção divina, em que a própria natureza foi usada como arma para garantir a vitória? A fonte apresenta as duas coisas, lado a lado. Onde termina a estratégia humana e onde começa a ação divina? Bom, isso fica para a interpretação de cada um.